pé. Romanos 8, 31. E depois nós vamos ler o 37. Romanos 8, vamos ler o versículo 31 e depois o versículo 37. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Pai, obrigado por essa palavra santa, por essa palavra poderosa. Que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de nós, com cada uma das nossas necessidades, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa fazer frutificar em nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós. Que nós possamos ser árvores frutíferas, regado pela Tua palavra, pela água da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Palavra de Deus diz aqui que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que somos mais do que vencedores. Perceba aí que eu acho que os retornos estão bem altos aqui. Não sei se está cobrindo a frente ou é esse lado aqui que está bem alto. Não está bem alto, tá? Mas eu estou sentindo que está cobrindo o PA. Romanos 8, 31, então vem dizer isso, que Deus é por nós. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus é por você? Ou você crê que os outros creem? Você não crê, mas você fala, não, mas os irmãos têm fé para crer. Eu não creio, mas eu sei que Ele é. Amém? Ele é por você, sim. Amém? Abre comigo 1 Samuel, capítulo 17. É o texto que eu quero, nessa noite, falar com você, pelo poder do Espírito Santo, do que Deus vai nos revelar nesse lugar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 3, onde vai estar aqui a história de Davi quando desceu no vale lutar com o Golias. E nessa noite eu quero falar desse gigante, desse Golias, que tem se colocado em nossa mente para nos atrapalhar, para nos tirar a visão, tirar o foco. Eu já falei várias vezes aqui, repito de novo, que a batalha na nossa vida, na realidade, é na nossa mente. Toda batalha que se dá entre o mundo das trevas e a igreja, eles vêm batalhar na mente. Ele quer entrar no vale da sua mente, ele quer se levantar, ele quer te barrar, ele quer te colocar medo. Eu quero falar um pouco sobre isso, trazendo essa história de Davi, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Então vai dizer assim no versículo 3... Estavam esses no monte, do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem. E entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados vai dar praticamente 3 metros. Então esse gigante, ele vinha lá no vale. De um lado o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus. Então esse vale, na realidade, é a nossa mente. E é nesse vale que o gigante quer se colocar. E é nesse vale da nossa mente que o gigante quer falar palavras que venham nos trazer medo, nos trazer desconforto. E não tem outro lugar onde o gigante quer estar a não ser a nossa mente. É o centro do controle da nossa vida. E esse gigante tem se levantado, querido. Tem se levantado na mente das pessoas. Tem fazido pessoas cativas de medo, cativas de insegurança, cativas de traumas, cativas de depressão, de tristeza. Cativos de uma vida de derrota, porque nesse vale o gigante permanece em pé. Então é aqui que ele quer travar a batalha. Ele lança setas, ele usa pessoas para falar com você,
Porque assim como Deus tem pessoas que trabalham para o seu reino, o diabo também aí no mundo tem pessoas que trabalham para ele. E às vezes pessoas que trabalham para ele nem sabem que está trabalhando para ele. Nem sabe que está trabalhando para ele. Porque você fala, olha, isso que você falou é coisa do diabo. Ele vai dizer, que é do diabo? Eu não tenho nada com o diabo. Mas é o diabo usando bocas de pessoas para lançar setas no teu vale, na sua mente, no teu centro de controle. E aí criar uma situação de desespero, de como o exército estava naquele monte do outro lado, de não ir para lugar nenhum. Essa palavra aqui diz assim, ó, 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E as fortalezas estão aonde? Na nossa mente. As fortalezas estão na nossa mente. Fortalezas que foram construídas com o tempo. Talvez pela nossa infância, pela educação dos nossos pais, pela educação do nosso mundo, nas escolas onde passamos. Fortalezas que foram erguidas, que não foram Deus que ergueu, mas que foram o diabo que ergueu. Fortalezas para tentar nos resistir. Então está dizendo a palavra Paulo aqui, que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Amém? Anulando nós sofismas. O que é sofismas? São mentiras maquiadas para parecer verdade. E o diabo, ele é especialista em fazer com que coisas que não é verdade sejam parecidas com a verdade. Isso se chama sofisma. E nós temos visto isso na televisão, temos visto isso na música, temos visto isso dentro da igreja. Porque o maior trabalho dos apóstolos, quando fundaram a igreja, querido, sabe o que foi? É lançar fora de dentro da igreja os lobos que vinham como homens de Deus, como servo de Deus, com sofismas, trazendo verdades, mentiras maquiadas de verdade. É como o morto quando é maquiado. Se maqueia ele para ele parecer o mais vivo possível, mas ele está morto. Então dentro da nossa mente tem se levantado muitas mentiras, querido. E nós se quisermos ser um povo de glória, um povo vencedor, um povo do Senhor, um povo que marcha, um povo que não está amarrado com nada, não tem o rabo preso com nada, nós precisamos nos levantar contra todos os sofismas, contra tudo aquilo que parece verdade, mas a gente sabe que é mentira. E às vezes a gente sabe, e a gente fica dando o que não sabe e levando aquilo para frente. Nós vamos colocar isso por terra, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais burrinho o povo de Deus for, melhor é para o diabo. Quanto menos a gente conhece a palavra e procura conhecer, quanto menos a gente lê, quanto menos a gente não quer saber disso aqui, melhor para ele. Então aqui está dizendo que, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, no meu vale gigante não aparece. Eu já sei como fazer, eu já sei quando é o gigante. Eu já sei, querido, porque eu conheço. E levando cativo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você tem que levar cativo a sua mente em obediência a Cristo e a sua palavra. Você sabe o que é levar cativo, querido? É você prender e dizer assim: mente, você vai pensar como a palavra de Deus pensa, como Cristo pensa. Mente, você vai decidir como Cristo decide. Mente, você vai reagir como Cristo reage. Mente, você vai sentir como Cristo sente. Amém? Você está entendendo a importância da mente, querido? Paulo escreve isso tudo. Ele vai dizer para destruir a fortaleza, vai dizer para anular toda mentira maquiada de verdade. Ele vai dizer que também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, do conhecimento de Cristo. Amém? Gigante no vale fala disso.
E nós não podemos aceitar que no nosso vale tem um gigante aqui, outro ali, e eles ficam lá falando, gritando, berrando, e a gente fica assistindo. Ou a gente fica com medo, a gente fica acuado. Vamos continuar, nós vamos ver o que Deus vai falar mais aqui. Parou, versículo 8. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Diz assim comigo: escolhei um homem. Eu vou continuar o 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Meu querido, ele queria um homem. Quantos homens ele queria de todo Israel? E por que ele não mandou vir a tropa toda? O que acontecia se a tropa toda descesse com Golias? O que aconteceria com ele? Seria derrotado. E ele pediu um homem. Querido, o diabo, ele quer que o povo de Deus seja um povo só, um povo separado, um povo sem ligadura, sem ligamento. Nós não podemos fazer nada só, querido. A igreja, ela tem que andar junto, ela é um corpo. Eu não posso descer para o vale sozinho, eu tenho que descer com intercessão. Eu tenho que ter irmãos orando por mim. Quando eu preciso, eu peço oração. Eu tenho que descer, meu querido, com vida de oração, com palavra dentro de mim, com vida de testemunho. Porque afrontar o Golias com vida errada é pedir para apanhar. Então é melhor ficar lá em cima. Então, percebendo, não posso descer só. O inimigo, ele quer separar. É como o leão, quando ele vai caçar numa manada, ele vai, muitas vezes eles têm umas técnicas que eles entram no bando para separar. Então, quando fica para trás o filhote, o mais fraco, eles vão lá e comem. O inimigo estava pedindo aqui um só homem. Um só homem. Então nós temos que andar, querido, de tudo quanto é lado, nós temos que andar aparatado, não sei se existe essa palavra, cheio de armas, cheio de... Aliás, Efésios 6 fala sobre isso, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, evangelho, calçado com o evangelho da paz, escudo da fé, espada, irmãos, pastor, igreja, palavra, oração, anjos, sangue de Jesus, Espírito Santo. Eu não posso deixar nada para trás. E ele queria um só homem. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quanto dia? 40 dias. Versículo 11, que eu quero inverter para dar uma sequência certa aqui. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Todos os israelitas, versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 40 dias. 40 dias. Então as palavras dele nesses 40 dias, e é assim que o diabo trabalha, porque, meu querido, aquele Golias que estava ali, ele estava servindo a quem? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. Então quem estava falando na boca de Golias? O diabo. Então o diabo estava usando a boca do Golias para falar com o povo de Deus e fazer com que eles temessem. E por 40 dias ele ficou perturbando aqueles homens que estavam lá em cima, na mente, na emoção. E é aqui que ele quis pegar. Porque se aqueles homens tivessem fé de verdade, eles já tinham descido, acabado com aquele gigante. Mas como eles estavam na alma, ou estavam prestando atenção no que o Golias falava, eles começaram a ficar com medo. E acho que o Golias aqui não está registrado, devia falar um monte. Vocês não sabem a força que eu tenho desse aqui, que eu arranco o pescoço de vocês como galinhas. E iam falando um monte de coisa, e aquilo ia entrando.
batendo na mente, batendo na emoção, e as pessoas começaram a pensar e dizer: puxa, quem vai ser doido de descer lá? Esse homem é muito poderoso. Quem somos nós diante desse gigante? E todo dia ele afrontava, 40 dias. Querido, às vezes tem pessoas que passam anos e décadas sendo afrontado pelo diabo, com setas malignas na mente, pessoas que estão travadas em cima do monte, porque foram afrontadas a nível de mente. Por isso, quando uma seta vem sobre a tua vida, uma palavra contrária, uma palavra para te derrubar, é fácil, gente. Nós temos uma mente, nós sabemos como funciona. Quando algo vem para nos desmoralizar, chatear, derrubar e humilhar, você sabe na hora que é para isso. Então, por que a gente às vezes aceita? E vai falando, não é 40 dias, às vezes isso vai longe. Às vezes é dentro da família. Às vezes é o marido falando para a esposa. Às vezes a esposa falando para o marido: você é um jegue, você é um burro, você não dá em nada, você não vai para lugar nenhum mesmo, rapaz, você nasceu para ser burro. E vai aquela coisa. Então o gigante pode ser a esposa em casa. E vai atacando o filho que está crescendo. E vai jogando na mente, aquela mente já vai recebendo aquilo. E serão pessoas que sempre estarão lá em cima, que não tem coragem de descer no vale e ser como nós lemos no começo, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando você ouvir uma palavra dessa, querido, não aceite na sua vida. Você já bota a mão na tua cabeça e fala: nesse vale não, gigante, aqui você não entra. Aqui só entra a palavra de Deus, aqui só entra a palavra do Senhor, aqui só entra as promessas do Deus vivo, e não a falência do inferno. Amém? Você está entendendo, querido? Isso tem que gerar fé no seu coração. Isso tem que gerar fé no seu coração. Querido, na emoção, ninguém vai nem afrontar e nem vencer o Golias, viu? Na emoção não, você tem que ter fé. E a sua mente tem que estar habilitada para isso. Para você ser racional e entender. Por que é tão fácil enganar? Eu estou falando de religiões que se dizem cristãs. Por que é tão fácil enganar muitas pessoas do meio cristão? Seja da igreja romana, seja também dentro do mundo evangélico. Porque são lugares e igrejas onde não tem se pregado a promessa, onde não tem se pregado a palavra do Senhor. E fica fácil de você jogar um medo, fica fácil de você segurar, de você amarrar. E muitos falam assim: se você sair daqui, você vai ir para a sarjeta. Se você sair daqui, você vai passar fome. Se você sair daqui, o câncer vai te pegar. Isso é um gigante no vale. Isso é um gigante no vale. Mas quem decide, querido, olha o que eu vou falar. Quem decide dentro de nós o que entra e o que sai, somos nós. Nem o diabo tem essa autoridade, a não ser que você permita, a não ser que você caia nesses enganos e ficar ouvindo ele. E ele percebe quando alguém caiu na sua armadilha. Seja pastor, seja quem for, querido, que falar qualquer coisa para você, você tem o direito de dizer: eu não aceito isso na minha vida. Como é que diz lá, maldição de Balaão, não serve para mim, não pega em mim. Salmo 91, nenhuma seta chegará na minha casa, nem uma praga, nem o terror noturno, nem o terror do meio-dia, nada, nem uma peste, nem uma palavra chegará na minha casa. Mas você tem que ter essa postura. O que mais falta para a igreja hoje é postura diante das situações. A igreja ela não consegue se posicionar. Às vezes acontece situação, às vezes ela até sabe que aquilo não é de Deus, mas ela não sabe como se posicionar. Ela não sabe a autoridade que tem para se levantar e dizer: eu não aceito, e ir para cima. Porque se Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, o que a gente entende de leão? É um animal dócil, bonitinho, que você fala: pss, 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 vem aqui, gatinho. E ele e te engole inteiro. Vai brincar com o leão. Leão, querido, fala disso, de poder. Se Jesus é o leão da tribo de Judá, o que nós somos? Somos leão também. Nós temos o espírito do leão da tribo de Judá dentro de nós. E porque quando o gigante se levanta,
O que não é o leão que ruge, somos nós que miamos. A gente faz miau. Ou se alguém for meio nordestino, vai falar meau. E a gente não consegue se levantar e usar o grito, o rugido do Espírito Santo que está em nós, do leão da tribo de Judá, para se posicionar contra esse gigante. Porque esse gigante é um covarde. Porque o diabo, desde o começo, a Bíblia fala que ele só conseguiu o que conseguiu, não pelo poder que ele tinha, mas pela astúcia que ele tinha. Ele enganou Eva pela astúcia. E de lá para cá ele vem enganando os homens pela sua astúcia. Mais pela sua astúcia do que pelo seu poder. Porque o diabo é o ser mais legalista que existe no universo. Ele anda em cima da palavra, você sabia? Só que ele anda só para fazer o mal. De que jeito, pastor? Porque ele sabe que se está escrito aqui que a alma que pecar morrerá, ou quando você fofocar, tá, ele fala, opa, está na lei, eu posso mexer. Eu posso mexer nessa vida. Deuteronômio 28, aqueles que obedecem meus juízos, estatutos, ordenanças, essas serão as bênçãos que alcançarão. Então quando a pessoa começa a obedecer, ele é legalista, ele olha para a lei e fala, não posso mexer. Ele está obedecendo. Eu até queria arrancar tudo que ele tem, mas não tem como, ele está obedecendo. Ai, como eu queria colocar uma enfermidade ali, mas não tem jeito. Mas quando ele vê um filho de Deus que sabe a lei, que conhece a lei, mas fica pulando a lei, não obedecendo os mandamentos do Senhor, porque Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E a gente fica pulando, ele diz, opa, estou na lei. Ele vai lá e mexe, e Deus não pode falar nada. Porque Deus é justo juiz, Deus conhece a sua própria lei. Por isso que ele traz a palavra para a igreja sempre aprender a andar na palavra, para que nós possamos nos levantar e derrotar esse gigante que tem afrontado a igreja de Cristo na terra. Você sabe que um dos pecados que se chama covardia, que fala de medo, está lá, tem tanto em Apocalipse, em outro lugar que eu não me lembro se é 1 Coríntios 6,9, que vai falar assim, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Em Apocalipse é o primeiro da lista, fala assim, quanto aos covardes, já começa com covarde. O que é covarde? É o homem e a mulher que sabe o que tem que fazer, que sabe o que tem que cumprir, que sabe que tem que orar, que sabe que tem que testemunhar, que sabe que tem que renunciar, e não faz, e muitas vezes por medo e covardia, porque crê mais no poder do gigante do que no poder de Jesus Cristo. É uma transferência, querido. Isso afronta o Senhor. Imagine o coração de Jesus, vendo que alguém que se diz filho seu, o servo teu, tem mais medo do que o diabo pode fazer, mais medo do poder do diabo do que do poder dele. E nós precisamos parar de erguer a bola do diabo e dizer que quem tem poder é o nosso Deus. É o Deus que habita em mim, e não o Senhor das trevas. Você está entendendo? Versículo 25. E diziam uns aos ostros, é marido da ostra. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Então estava dizendo aqui, o rei lá em cima disse assim, olha, quem conseguir descer lá e matar esse gigante, tem a minha filha. Eu creio assim que a filha dele deveria ser muito feia, porque ninguém desceu nos 40 dias. Eu falei, eu não. Eu poderia até descer, mas cara, pelo amor de Deus, não quero pegar essa filha dele não. Mas não era, querido, era medo mesmo, tá? Então ele estava oferecendo aqui a filha e riquezas e isenção de posse. Se fosse isenção de posse, se fosse no Brasil, eu acredito que descia todo mundo de uma vez só. Deixa eu, não, eu. Ia sair briga lá em cima, porque nós não aguentamos mais pagar esses impostos. Amém. Mas, querido, nós não fomos chamados para ser caçadores de recompensas. Viu? Não fomos chamados para ser caçador de recompensas. Você não faz nada para o Senhor. Eu faço isso, mas o Senhor vai ter que me dar aquilo. Não. Nós não somos caçadores de recompensa. Ele estava oferecendo, Saul estava fazendo a coisa errada. Saul era um homem que nem fé tinha mais.
Deus já estava com ele na goela, ele já estava sendo rejeitado. Aliás, essa situação foi o que fez com que Davi, né, ressurgisse ali. E ele estava oferecendo riquezas para quem descer lá. Então nós não fomos chamados para caçar isso aí não. Amém? Nós temos que ter a intenção de lutar pelo Deus de Israel, porque nós o amamos, nós somos do seu reino, nós somos do seu exército. Então não tem que buscar, eu não tenho que derrotar o inimigo da minha vida para que Deus me dê alguma coisa. Eu tenho que fazer isso em primeiro lugar para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Para honrar o Pai que eu sirvo, para honrar o Pai que eu tenho. Em primeiro lugar é para isso. Desce lá e ganha as riquezas. Foram falar isso para Davi. Davi estava pouco se lixando com isso aí, querido. Ele estava pouco se lixando. Olha a intenção de Davi no versículo 26. Aliás, se alguém descesse com essa intenção, por mais que o cara achasse que fosse ganhar, ele ia perder, viu? Porque se não é por Deus, se não é pelo Senhor dos Exércitos, nós já estamos descendo para ser derrotados. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, aí ele entra aqui, olha o que Davi estava interessado. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Incircunciso, quer dizer, ele não faz parte do nosso povo. Quem é esse incircunciso? Ele não estava preocupado para dizer assim, quanto é mesmo que vai ser, quem é a filha, como é que é, as riquezas aí, fala de novo aí. Ele diz assim, não, quem é esse, ele estava interessado em ir lá e arrebentar o cara. Quem é esse incircunciso? Por que ele estava bravo? Ele estava bravo porque estava afrontando o exército de Israel ou por causa do Deus vivo? Quem é esse incircunciso que está afrontando o meu Deus, o Senhor dos exércitos? Isso feriu o coração dele, querido. E como a igreja hoje está apática, né? As pessoas estão arrebentando, estão pisando. O problema não é o barulho, né, que o mundo faz, o silêncio da igreja, a gente não fala nada. A gente não fala nada. Você está numa roda, numa festa, que de repente você foi convidado, sabe lá do que seja. E às vezes tem um monte de gente falando besteira, outros vendo coisas pornográficas, outros sei o que, e a gente fica ali miúdo. A gente poderia pensar assim, bom, se ele pode falar palavrão, o outro está mostrando vídeo pornográfico, tal, então também eu posso falar da palavra, vamos lá. E chega lá nos rapazinhos, né? Estão vendo vídeos, outro falando, e falou, queridão, você quer morar no céu? Quer, então. Você gosta de Deus? Todo mundo fala que gosta, né? Mas como você acha que Deus fica vendo isso que você está falando, isso que você está vendo? Está errado, querido. Deus, ele não joga em dois times, ele é santo. Davi estava fervendo porque ele foi afrontar o Deus vivo. E você sabe para quem Deus dá vitória? Você sabe para quem Deus exalta? Para aqueles que fervem por Deus. Para aqueles que quando vê um pecado, quando está assistindo uma tragédia na TV, depois quando ele vai orar, ele ferve para que aquilo não aconteça, para que o mundo não chegue naquela podridão de pecado, sabe? Isso é ferver por Deus. O que está faltando hoje na terra é crentes fervendo por Deus, fervendo de paixão, fervendo de amor. Quando ele vê qualquer coisa que fere a Deus, ele diz, não, meu Pai não vai ferir meu Pai. Meu Jesus já foi ferido na cruz, não pode ser ferido de novo. E você faz alguma coisa para consertar aquilo. Amém? Está faltando homens de fogo, avivalistas, pessoas que querem chorar, que querem se derramar, pessoas que querem sofrer pelo Evangelho, chorando e orando, querido, e se levantando contra os gigantes. Então ele não estava caçando recompensa ali, não. Ele não estava caçando recompensa aí. Nós sabemos que dentro da igreja hoje tem muitas pessoas caçando recompensa, querido. Muitas pessoas que você fala, vai ter uma campanha de oração. Vai, e o que eu vou ganhar com isso?
Olha, vai ter culto domingo, vai, mas o que tem no culto? O que a gente recebe no final? Tem alguma coisa lá? A gente vai ter milagre? Vai ter o quê? São caçadores de recompensas. Só que quem primeiro está caçando o coração de Deus, esses ganham a recompensa. Quando você vem para buscar o coração de Deus, Deus te dá a recompensa. Mas quando a pessoa vem para caçar a recompensa, ela sai mais pobre do que ela entrou, mais miserável do que ela entrou. É assim que está nas nossas igrejas hoje, infelizmente. Caçadores de recompensas. Ninguém mais ferve por Deus. As pessoas fervem pela religião, pela placa. Às vezes ferve por pessoas, mas nunca ferve por Deus. Davi estava bravo, querido. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus, os exércitos do Deus vivo? 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciara-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha lá, ele estava aconselhando o rei, o jovenzinho ali. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu acredito que quando ele acabou de falar isso, foi uma gargalhada só no exército. Porque ele é menininho, ele era um mocinho, ele era um rapazinho de 17 anos por aí, ruivinho. Aqueles homens tudo grandão, tudo cheio de arma. Houve um menininho dele chegando lá: gente, ó, pode ficar descansado, viu, rei? Ó, sossega aí, eu vou descer lá, eu vou pelejar por vocês. O que você acha que eles fizeram, querido? Mas caíram na risada. Acho que o Golias lá embaixo não estava nem entendendo. O que esse pessoal está rindo lá em cima? Da piada que Davi contou. E quando eu falo do rapazinho ruivinho, eu lembro do nosso irmão Davizinho, né? É mais ou menos assim, viu? Tava lá, imagine você no meio de homens, tudo bombado, grandão, e você falando isso. Gente, sossega aí que o cara nunca guerreou, nunca foi de guerra, não estava nem no exército, ele era menino ainda, né? Deixa que eu vou descer lá, eu vou vencer por vocês. Onde que eu parei, querido? Porém, Saul disse a Davi no 33: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Olha lá, querido. Olha lá o que está acontecendo aqui. Nós temos que ter nas nossas vidas experiências, porque experiências traz capacitação. Mas experiências vêm para quem busca, viu? Experiências vêm para aqueles que querem. Então Davi tinha experiência. Qual que era a experiência de Davi? Davi falou para eles, talvez eles também não acreditaram nessa, que eu matei um leão e um urso. Mas como um rapazinho tão novinho assim vai matar um leão e um urso? Porque o Senhor, ele diz, o Senhor foi com ele, foi o Senhor que o capacitou. Eles não estavam entendendo o que Davi estava querendo dizer, que o Senhor era com ele e o Senhor o estava capacitando. Se eu matei o leão, se Deus me deu o leão e o urso, vai dar esse filisteu também. Por quê? Experiência. Se eu já venci aqui, venci ali e venci lá, também vou vencer essa. E que o inimigo quer que a gente acredite que essa a gente não vai vencer. Às vezes, são pessoas, às vezes somos nós mesmos que falamos conosco. Rapaz, essa não sei não, eu já venci aquela outra, mas essa, querido, o Deus daquelas é o Deus dessa também, e vai ser o Deus das outras. Porque Ele sempre é Deus e sempre será o seu Deus, até o dia que você não queira mais com Deus. Não queira mais Ele como um Deus. Amém? Você imagina, um jovenzinho, ruivinho, bonitinho, tinha boa aparência. Quando eles falam boa aparência, que parecia menino, né? Coisinha fofinha ainda, não era homem, né? Arrojado com aquela cara, tudo, né?
Ele era bonitinho, jovenzinho. Só que esse jovenzinho bonitinho matou um leão e matou um urso. E os homens de guerra estavam borrando as fraldas. A diferença, querido, não é o que está daqui para fora, o que eu quero parecer, que eu sou duro, que eu sou... É aqui dentro que eu sei que eu tenho que ser forte. É aqui dentro que está o soldado está dentro de nós, querido, não está do nosso lado de fora. O nosso lado de fora é corrupto, o nosso lado de fora é fraco, mas o nosso lado de dentro existe um soldado de Cristo aí, ungido por Deus, que se levantou no vale, lá dos ossos secos, e Deus colocou o Espírito e fez de você um grande soldado. Então você perceba que ele matou. Você imagina, se ele matou um leão, se botasse lá um leão com o gigante de 3 metros, quem você acha que venceria? Se ele não tivesse calanço, porque aí seria covardia, ele ia apanhar do leão. Davi tinha vencido o leão, Davi tinha vencido o urso. E ele estava com isso no coração dele. Quem é esse incircunciso? 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele expôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Quer dizer, aqui acho que foi outra gargalhada. A pessoa falando, não consegue nem andar com a armadura que a gente tem, como que vai derrubar um gigante? E Davi tirou aquilo de sobre si. Quer dizer, ele disse, isso aqui não serve para mim. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, que era o cajado de pastor, né? Escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs num alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, na sacolinha ali. E lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Querido, não serve para nós vestirmos de estratégias religiosas. Você sabe que há muitos pastores hoje ficam estudando o que está na moda. E eu já sei disso porque eu já conversei com vários pastores. Agora tá, vamos pegar essa aqui que está enchendo as igrejas. Agora, essa aqui. Cara, agora estão fazendo assim. A gente não precisa disso, querido. A gente precisa só do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que na igreja primitiva era Deus que acrescentava, o Espírito Santo a cada dia acrescentava as almas. Eles só tinham que orar e ter um coração em Deus e uma vida de testemunho, porque alcançaram simpatia da cidade, do povo, que dizia, olha que povo simpático, que povo abençoado, que povo santo, que gostoso é esse povo, também quero fazer parte. O Espírito Santo colocava, não precisa de estratégia, não precisa de misticismo. Para vencer o gigante, eu não preciso trazer uma rosa aqui para que o pastor unja e você põe na tua casa para espantar um mal olhado. Isso é coisa de espiritismo, candomblé, de umbanda. Não precisa levar para casa um saquinho de sal grosso, querido, para jogar também atrás da porta, nos seus negócios na frente. Isso aí é vestir a armadura de Saul. Nós não precisamos dessas coisas. Nós temos que estar limpo. Só o nosso cajado e só as nossas pedrinhas é o suficiente. Você está entendendo, querido? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos levar nada para casa. Agora, esses dias eu ouvi uma que eu não tinha ouvido, mas me falaram, e como foi um pastor que falou também no curso lá, eu acreditei, né? Que ele falou que está tendo numa igreja uma campanha para trocar anjo da guarda. Não, quando eu ouvi, dei risada, ele disse, não, mas eu vi. Ele falou, eu assisti. Ele falou até a igreja, que você deve até imaginar quem seja. Se você está perdendo, se você está tendo problema na sua vida, se parece que as coisas acontecem, acidentes, tudo dá errado, seu anjo da guarda está fraco. Vem aqui na nossa igreja, que ó, o que eles falam, nós vamos trocar o seu anjo. Até onde eu sei, é Deus que tem autoridade sobre os anjos, porque Ele dará as ordens dos anjos. E você acha que Deus tem anjo fraco, querido? Você acha que Deus vai mandar para você um Zé Ruelinha com uma asinha desse tamanho, que parece um franguinho, um anjinho meio com as perninhas assim?
Para com isso. Ele sabe quem é você. Você é pedra preciosa, você é o ouro dele, você é pérola, você é riqueza. Você acha que ele vai botar um anjinho magrinho, raquítico do seu lado? Ele vai mandar um anjo bombado com a espada desembainhada ali pronto, anjo de guerra. Que eu duvido que um demônio vai se meter com um desses. Agora você vai lá para trocar anjo. Isso é vestir a armadura de Saul. Aí o cara vai lá, não, agora eu estou bem, agora o anjo meu está forte. E tem garantia, né? Não, assim, te dou esse anjo se você der uma oferta, claro. E aí você tem 1 ano de garantia. Depois de 1 ano não garanto mais nada. Aí se a asa quebrar, Querido, ele não quis o que Saul ofereceu. Eu não vou aceitar na minha vida, querido, estratégias, misticismos, coisas ungidas, coisas que o mundo tem oferecido para me vencer o gigante. Eu não preciso disso. Eu preciso só do poder do Deus vivo. Eu só preciso dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente fala esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você vê uma barata, o que você faz? Aí, irmã, mas tem gente que dá fobia, que chega a suar, quase dispara. Se tiver um problema no coração, às vezes morre por causa de uma barata. Um filho de Deus vai para o céu e chega mais cedo lá, né? Ô, meu filho, o que você está fazendo mais cedo aqui? Não é que tinha uma barata ali, eu assustei, meu coração não aguentou. Ué, mas você não vivia falando que se eu sou por você, quem será contra você? Você teve medo da barata, meu irmão, meu filho. Rato. Entendeu? Às vezes dormir de noite tem que dormir com o abajur ligado, porque tem medo do escuro. Mas peraí, Deus é ou não é por você? Ai, Deus é por mim. Aí vai dormir, tem que acender o abajur. Porque senão vai... Se acender o abajur porque está com medo de assombração. Então, mas que Deus que é esse que você serve? É você que tem que assombrar ele, querido. Amém? Ele que tem que ter medo de aparecer para que você mande um fogo na cabeça dele. É ele que tem medo, não você. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente tem medo de tantas coisas, querido. Tem medo de tanta coisa. Aí você vê crentes de verdade. É aqueles, querido, esse eu tenho que bater palma. Vou chegar lá em cima batendo palma para ele. É esses que os caras estão com a espada ali. Você já imaginou, seu pescoço vai rolar? E os caras não estão nem aí. Esse tempo atrás eu vi uma foto, vocês devem ter visto lá, não sei se foi no Iraque ou no Irã, acho que foi no Irã, que iam enforcar um cristão lá em cima, e ele estava lá em cima, dando risada para todo mundo, todo feliz. Ele sabe que se Deus é por ele, quem será contra ele? Vai morrer, morro por Cristo. Mas sei para onde eu vou. Tem medo de morrer, não. Sabe o que ele está dizendo? Tem medo da morte. Vocês têm que ter. Acho que ele estava dando risada para os inimigos. Vocês que têm que ter medo da morte, cara. Vocês não sabem nem para onde vocês vão, mas eu sei para onde eu estou indo. Obrigado por vocês mandar mais cedo para cima. Ó, puxa logo esse negócio aí. E a gente aqui no Brasil, vamos falar de nós, a gente tem medo de cada coisa tonta. A gente tem medo de cada coisa boba. E depois a gente quer enfrentar gigante. Que jeito? Vamos lá, versículo... Então essas pedras, querido. Porque a arma que ele derrotou o Golias foi a pedra, né? Ó, vai na oração. Vai no nome de Jesus. Vai no poder do Espírito. Essas são as armas que nós temos que lutar com a palavra de Deus. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Lá. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha aqui, o Golias de novo agora tentando. Era o diabo na boca do Golias, porque ele sabia quem era Davi. E ele estava na boca de Golias tentando de novo colocar medo. Rapaz, não vem. Se você vier, eu vou dar o seu corpo para as bestas feras. Eu vou te matar. Olha o seu tamanho, ruivinho. Então ele estava tentando de novo trabalhar na consciência, na mente de Davi. E pelos seus deuses,
amaldiçoou. Ali era uma guerra de deuses. Jeová de um lado e quem do outro? Quem que era o deus principal dos filisteus? Dagon. Dagon e Jeová. Dagon usando o Golias e Deus, como sempre, usando as coisas loucas do mundo que não são. O Davizinho. E Deus dizendo assim, mas vai ficar tão bonito esse negócio. Se tivesse foto naquela época, né? Ia filmar, ia ficar uma coisa tão bonita. Um rapazinho de nada, uma pedrinha na mão, derrubando o marmarjão. Então ele foi, aqui era a guerra de deuses. Pelos seus deuses, amaldiçoou. O Dagon, na realidade, queria tomar a terra de Canaã de volta. Se você vê, querido, o que Deus falou para Josué quando ele entrou na terra prometida? Entra lá, o que vocês fazem lá? Limpa tudo, mata tudo. Por que Deus falou isso? O que tem aí não serve para nada. Está tudo servindo o diabo, vai ser uma geração que vai continuar servindo o diabo. Aí o povo entra lá, o pessoal foram tomando alguns lugares, deixaram. Os filisteus eram dele, por isso que perturbava. Por isso que a área da nossa vida que nós não libertamos, que nós não liberamos para Deus libertar, nós ficamos cativos e aquilo fica perturbando a nossa vida o tempo todo. E às vezes a gente passa décadas ou a vida inteira sendo perturbado por uma coisa que lá atrás eu poderia ter dito assim, vamos acabar com isso, eu quero limpar tudo, não vai ficar nada. Aí fica aquelas áreas da mente, da alma, do sentimento, da memória, onde o inimigo foi lá e cravou a bandeira dele. Nós temos que tirar e colocar a bandeira de Jeová em si. Amém? O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Amém? Então esse povo estava lá. Por que estava lá? Porque não mataram lá atrás. Aí vem aqui perturbar. Davi, porém, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Então, nós somos soldados que fomos chamados para defender o reino do Senhor e não a nós. Então eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Isso aqui acho que nós já falamos. Nós já falamos isso aqui, né? Mas é bom repetir para que a gente não esqueça mais isso aqui, querido. Se você não vai ter mais desculpa para ficar com áreas da sua vida presa. Nosso Deus, querido, tem sido afrontado a cada dia pelo reino das trevas. E nós, às vezes, não estamos fazendo nada. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O Brasil está sabendo. O Brasil está sabendo que havia Deus em Israel, ó. Quantos anos depois? Onde que eu parei? Que eu estou todo perdido aqui. 47. E saberá essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? A guerra é de quem? É do Senhor. O que eu tenho que fazer? Apenas me dispor como vaso e ir lá no vale para ser usado por Deus. Porque do Senhor é a guerra e é Ele que vai pelejar por mim. A peleja é do Senhor. O inimigo vem por um caminho, mas quando ele encontra o Senhor da guerra em nós, ele foge por quanto? Por 7. Ficam tão desesperados que eles erram um caminho, vai para lá, para cá, para tudo quanto é lado, sai. Cai na braquiária, né? Versículo, onde que eu parei? 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aonde que ele acertou o Golias, querido? Quanto foi? Foi no cotovelo, no joelho? Aonde que foi? Na barriga? Testa. E olha que interessante, a pedra não caiu. A pedra ficou cravada. É como se fosse um tiro que entrou. Você imagina a força que quando Davi virou aquilo, Deus pegou na mão de Davi. E aquilo, ao invés de virar pouco, virou muito. O Espírito de Deus tomou, o mesmo Espírito que deu força para ele derrubar, matar o leão
E o urso estava ali na pedra. Você imagina aquilo, querido? Aquilo era uma R15 na mão do... Era um 38. Que ele fez... Pá! Aquilo, pum, entrou. E aí ele caiu de costa ou de frente? Com o rosto em terra. Pó. Você é pó, Dagon. Dagon, você tem que se prostrar diante de mim. Eu venci de novo. Eu nunca perco uma batalha. Só que interessante que Davi acertou a cabeça. Por que a cabeça? Porque é a cabeça de governo das trevas que quer dominar o mundo e a vida das pessoas. Eles vêm só para dominar. E até tinha uma música muito antiga que falava: tá tudo dominado, tá tudo dominado. Se não está com Deus, está mesmo. Então não é a cabeça do governo, é a cabeça do inferno que, quando fala, você pensa que o inimigo não se reúne sempre, o diabo com os seus, para fazer planos? Mente do inferno, cabeça. Então onde ele acertou? Na cabeça. Nos seus planos você tem maquinado destruir o povo de Israel. Você tem maquinado Dagon acabar com o povo de onde vai nascer o Salvador Jesus Cristo. Então é na tua cabeça, é na tua mente que eu vou te derrubar. Ali caiu Dagon junto com Golias, querido. Ali caiu. Jesus é o que nosso? O cabeça. Então você pode ficar sossegado que o cabeça, querido, que nós temos, ele tem todo o poder, ele é santo, ele sabe tudo. Nós somos o seu corpo que se movimenta sobre a terra. E esse cabeça, ele vai fazer com que a gente seja arregimentado e nunca vamos perder uma batalha, porque o cabeça nos direciona. E quando o cabeça diz para você: pode provar-lhe que eu estou contigo. Você é meu servo, você luta por mim, teu coração ferve por mim. Pode dizer que nós vamos derrubar esse Golias. Vai lá, meu filho, pega a pedra e fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo entra e crava naquele plano diabólico contra a sua vida. Olha o horário. Misericórdia. Onde que eu parei, querido? Aqui. Você sabia que Saul é da tribo de Efraim? E lá tem um bando de gente da tribo de Efraim. E a tribo de Efraim era uma tribo de Israel que eles eram aptos com pedras também. E diz que as pedras deles às vezes chegavam a 160 quilômetros. E conseguiam acertar um fio de cabelo. Eles eram muito bons nas pedras. Só que não desceu um lá. Teve que descer o Davi, que era da tribo de Leão de Judá, que não era a afinidade dele, mas ele era bom nisso. E ele desceu lá. Mas por que ele desceu? Ele desceu porque Deus estava com ele, ele não é tonto. Sei que está comigo, Deus dos exércitos, estou indo lá. E aqueles caras com tanto... Querido, com 160 quilômetros, aqueles caras sabiam lançar umas pedras. Era só ir lá e derrubar o gigante. Mas quem que desceu, Deus não está com ele. Por isso que não adianta a gente ser muito bom em alguma coisa, seja ela qual for, se Deus não estiver conosco. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão guarda os vigias. Deus tem que fazer parte. 50, vamos acabar umas 10. Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, como a funda e como a pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembainhou-a e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Olha lá, querido. Cortou a cabeça de governo do inferno. Não tem mais poder, não tem mais resistência. O que acontece? Os outros fugiram. Os outros fugiram. Por isso que muitas vezes na nossa vida, quando a gente vence um principado, quando a gente vence um principal em alguma área da nossa mente, sabe que muitas das outras coisas vão clareando. Parece que você tirou uma coisa ali e resolveu o resto. Porque os filisteus, quando vê que você matou o principal, que você derrotou o principal com a sua fé, os outros que estão junto trabalhando vão tudo embora. Aí limpa a vida. Amém? Eu parei em que versículo? 52 agora. Então os homens de Israel e Judá levantaram o jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. O que eles fizeram? Foram pegar tudo que estava no acampamento. Despojaram. Então, querido, é assim, quando a gente vence áreas da nossa vida,
muitas coisas que estavam sendo presas e roubadas pelos filisteus, nós vamos lá e pegamos de volta. Isso é chamado na Bíblia, aquilo que o diabo estava roubando e a gente pegou de volta. Áreas, coisas que não iam, coisas que prendiam, mas às vezes o problema estava aqui em alguma área que o Golias estava ali e você não venceu. Então estava cativo naquela área. E aí quando você consegue pela fé vencer isso e dizer, não, agora eu vou me levantar, não vou mais aceitar isso em nome de Jesus, e você vence, você começa a ver que muitas áreas da sua vida, a paz que você não tinha, você começa a ter, o amor que você não tinha, você começa a ter. Sabe, as coisas começam a voltar, a funcionar, os relacionamentos perdidos. E para concluir, eu quero ler o versículo 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pôs Davi na sua tenda. Então, o corpo de Golias não podia mais fazer nada, querido, pois sua cabeça foi cortada. Amém? Golias não podia fazer mais nada. E Dagon também não podia fazer mais nada. Jesus é o nosso cabeça. Jesus está conosco. Nós não estamos separados do nosso cabeça, não. O nosso cabeça que dá ordem ao corpo. Por que estava morto o corpo dele? Porque não tinha mais cabeça. A cabeça que dá ordem para todo o nosso corpo. Daqui para baixo, querido, é só instrumento de trabalho. Aqui é centro de controle. Do pescoço para baixo é instrumento de trabalho. Mão, pé, todo o nosso corpo a gente trabalha com ele o tempo todo. Cortou a cabeça, o corpo não trabalha mais. Davi estava dizendo assim, Dagon, você que é um principado e todos os seus demônios não vai mais trabalhar sobre Israel. Você está anulado pelo Senhor dos Exércitos. Amém? Você crê nisso, querido? Que você nessa noite possa ter tido no teu coração o enxerto de fé em você, querido, porque a palavra nos traz fé. Tudo que foi escrito, a Bíblia diz, para o nosso ensino foi escrito. E essa história de Davi que aconteceu há tantos milhares de anos atrás, ela vem nos ensinar nessa noite que se eu estou no cabeça que é Cristo, se eu faço parte do seu corpo, Ele com certeza me capacitará para derrotar todo gigante que se tem se levantado contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, contra a minha empresa, contra o meu salário, contra tudo aquilo, querido, que faz parte da nossa vida. Não aceite o Golias falar com você. Não aceite as palavras do Golias. Quando ele falar contigo, querido, faz como Davi. Faz como Davi, ele acabou de falar que ia matar Davi, que ia dar o corpo de Davi para as feras, e Davi já entra falando, é o seu corpo que vai ficar com as feras. É você que vai ser envergonhado e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. É isso que você tem que dizer, querido, para as pessoas. É isso que você tem que dizer para você mesmo.